Tem um que dura 15 anos. Excelente. Bem, vamos lá, né? Como eu já lancei a vinheta da entrevista do dia, eu vou chamar agora para conversar comigo duas pessoas da UDOP, o Hugo Canho e também o Rogério Mian. Vou pedir ao Rogério que se posicione ali na cadeira do Jonathan Alves. Fica tranquilo, Jonathan, só posiciona a câmera ali, o celular, para pegar o Hugo e também o Rogério Mian, mostrar os dois, né, que são mais importantes do que o entrevistador neste momento. Bem, quem está aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o presidente da UDOP, a União Nacional da Bioenergia, Hugo Canho Filho, que vai abordar o início da safra de cana-de-açúcar na região centro-sul do país. E trouxe a tiracolo meu colega jornalista Rogério Mian. Tá magrinho, Rogério? Ah, bonito. Bonito sempre foi, né? Agora está bonito, mais magro, muito bem. Saúde é muito importante. Hugo, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu sei que o dia é corrido, porque além de UDOP, você tem empresas para tocar também, né? E aí você faz alguma coisa da meia-noite às 6, não? Porque aqui tem um pessoal que é Salib, Marco Antônio Viol, é um povo que, gente do céu, não sei onde encontra tempo. Hugo, qual é a expectativa para a safra deste ano? Vamos falar de tudo, né? Tanto para a produção, produtividade de cana moída, produção de etanol, de açúcar. Dá um panorama geral para a gente, por favor. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. E em nome da UDOP eu agradeço bastante essa entrevista. Começando dizendo que o ano passado, que acabou a safra agora dia 30 de março, foi a melhor safra dos últimos 10, 12 anos. Opa! Foi uma safra recorde, nós moemos quase 650 milhões de toneladas de cana. Foi recorde realmente em todos os sentidos, né? E partimos para esse ano com uma quebra, mas é uma quebra que ainda é muito além do que a gente normalmente moe. Então a gente deve moer hoje em torno de umas 600 milhões de toneladas de cana, que é um número também muito bom, né? O ano passado nós tivemos uma safra bastante açucareira, com 48, quase 50% de mix. Esse ano deve aumentar um pouco mais, porque na verdade o setor fixa seu açúcar em anos anteriores, que nós estamos muito bem fixados esse ano, então a tendência é manter o açúcar em alta de produtividade. A gente está falando aí região centro-sul do Brasil, né? A gente está falando em mais ou menos quantas usinas nesse conjunto? 320 usinas mais ou menos no centro-sul nós temos. Uhum. E a produtividade e a produção de 600 milhões de toneladas de cana, sendo que o Nordeste deve chegar em torno de 50, 60, 10% mais ou menos, a mais. Seria 600 com o Nordeste, computando o Nordeste. Entendi. Você sabe que já tem gente aqui, o Rogério vai entender bem o que eu estou falando, que a gente jornalista, a gente sofre com algumas informações básicas que a audiência pede. E aí o pessoal está perguntando aqui, Rogério, o seguinte, peraí, usina é tudo igual, usina é cana e é etanol, tem diferença, destilaria, usina? Deixa eu colocar o Rogério aqui na conversa. Mian, explica pra gente. Vamos lá. Só puxa um pouquinho o microfone, por favor. Bom dia. Obrigado Aí, isso, pela valeu. oportunidade de estar aqui. E tem diferença sim. Inclusive, nossa região, ela nasceu com o Proálcool na década de 70. Uhum. E na época as destilarias autônomas construídas em decorrência do Proálcool, incentivo do governo na época, com a crise do petróleo, para poder montar as destilarias, para poder suprir a deficiência de petróleo que nós tínhamos no Brasil. Essas destilarias, com o tempo, elas acabaram se tornando usinas também, ou seja, a destilaria ela só produz etanol. E a usina produz açúcar. Na época, quando nós montamos, o setor montou aqui na região várias destilarias, existia uma única usina na região que era a Campestre. A Campestre com uma história em Penápolis, né? Era uma usina só de açúcar. Uhum. E a Campestre fez o caminho inverso, depois ela passou a produzir etanol também, passou a ser uma destilaria. Mas o conceito de usina ele é amplo. Hoje uma usina ela produz açúcar, produz etanol e produz bioeletricidade, que é a energia gerada através da queima do bagaço da cana ou da palha da cana. Então nós temos hoje, na verdade, são bioparques, né? São parques... Vivendo e aprendendo, eu gostei do termo. Onde você produz, na verdade, né? E também tem o biogás também, o Grupo Terios está aqui, o Hugo está aqui, o Grupo Terios que ele faz parte, também produz o biogás através de biodigestores. Então a vinhaça, que é um resíduo da produção de etanol, ela é convertida em biogás,
e esse biogás pode se transformar em biometano, que também abastece. Então hoje a usina ela se transformou na verdade, numa usina de energia em si. Então ela produz o açúcar, que é energia para a vida, o etanol, que é energia que abastece os nossos automóveis, tanto na mistura da gasolina como no etanol hidratado nos carros flex, ou originalmente a álcool. Também agora o etanol como vertente na transição energética para a produção de hidrogênio, que é o futuro aí. O etanol vai ganhar vida, mais vida ainda, e mundo inteiro, entendeu? O etanol para outras fontes, como para aviação, navegação. Hoje se fala do etanol, da abertura do etanol para o mundo. E além da bioeletricidade e do biometano. Enfim, há uma infinidade de produtos hoje que a cana-de-açúcar proporciona, não só a cana, né? Hoje a gente fala do etanol, também tem o etanol de milho que vem complementar essa produção nacional. Então acho que o setor está em pleno desenvolvimento e o Brasil é referência, né? O etanol a gente tem que ter orgulho que o Brasil é referência no mundo quando se fala de etanol. Com certeza. Bem, dada a aula do professor Rogério Mian, deixa eu voltar aqui com o Hugo. Hugo, fala pra gente o seguinte, embora você tenha dito que esta safra a gente deve moer, né? O Brasil deve moer menos do que o ano passado, existe aí sempre uma questão de produtividade que o setor está sempre preocupado, né? Embora você possa plantar menos, às vezes dá até para colher mais, ou moer mais e na produtividade ser maior. Na verdade, nós tivemos ano passado uma produtividade também recorde no Centro-Sul, uma produtividade acima de 100 toneladas, uma coisa inédita, principalmente na nossa região aqui, que nunca aconteceu isso. A nossa usina, por exemplo, é na região de Guaraci, Olímpia, nós tivemos 104 produtividade, a média 80. Caramba. E, então foi um negócio recorde também, e a gente acredita que isso aí se dá um pouco ou muito pela chuva, pela qualidade ou pela quantidade de água que vem aí, que eu sempre falo que água é o bem maior para a cana. Sim. E mais o trabalho todo da equipe técnica nossa e do pessoal todo aí do setor que está trabalhando em produção e produtividades, com melhores variedades e mais resistência e tudo mais. Eu acredito que esse ano, quando você tem um pouco mais de seca, como está acontecendo esse ano, você tem uma quebra na produção, mas você tem um aumento de produtividade, porque a cana, quanto mais água ela tem, mais ela produz, mas menos sacarose ela tem. Sim. Então, quanto mais seca você tem, mais sacarose você tem. Ou seja, então, aqui eu vou falar para o Jonathan Alves, que está nos ouvindo, não é especialista. Ô, Jonathan, menos água, mais docinha a cana. Perfeito, é isso mesmo. E aí, na verdade, a gente acredita que vai ser uma produtividade melhor que a do ano passado em termos de sacarose, né? Mas então acho que vai dar um meio a meio, um empate aí técnico, vou chamar assim, né? Mas são 2 anos maravilhosos, eu acho que o setor está precisando disso, nós sofremos bastante há uns anos atrás aí, com a questão da produção e da produtividade, falta de chuva constante, né? E acho que agora nós estamos indo muito bem, graças a Deus. Muito bom, você falou de algo interessante, tem aqui já um pessoal, principalmente no meu WhatsApp particular, e fica me mandando questionamentos aqui. A cadeia da cana-de-açúcar, ela é muito vasta. Então a gente falando do agronegócio, e mais especificamente de cana-de-açúcar, a gente está falando de, antes do plantio, desenvolvimento de variedades, investimento em trabalho genético, laboratorial. Depois tem também a história da... Como é que é o nome, Rogério? Quando você desenvolve a vespinha, que tem um trabalho todo de sanidade. Trabalhos biológicos. Biológico, controle biológico. Aí vem plantio, aí vem técnica, aí vem depois também a moagem. Quanto mais investimento e mais tecnicidade, a tendência é que você aproveite melhor. E depois tem cana de álcool de segunda geração. Quando você moe o bagaço e ainda tira mais, né? Mais álcool. Depois não termina no bagaço, você aproveita. Exatamente. Não é? Então ela é uma cadeia vastíssima, né? Ela começa desde antes do plantio e para depois do bagaço ainda tem investimento, ainda tem desenvolvimento, tem geração de mão de obra. Gostaria que você falasse um pouco disso. É uma cadeia que de fato promove muito desenvolvimento, o Rogério falou, energia, alimento. Ela é completa? Eu acho assim que o setor de cana-de-açúcar é no setor agrícola. Eu sou agrônomo, né? Aliás, esse ano estou fazendo 50 anos de formado, né? Então é um marco meu muito grande. Eu sou formado em 74. Eu acho assim que eu acompanhei tudo, sempre trabalhei no setor de cana
Eu acho que nós tivemos um avanço assim, astronômico, muito grande. Exatamente no começo, nós tínhamos simplesmente produção de açúcar, depois inventamos o etanol, né? Inventamos mesmo, porque o etanol é uma coisa nossa, né? Bem brasileira mesmo, né? E graças a Deus eu falo isso com boca cheia desde 74, né? E temos 40 anos aí de etanol já de produção. E aí veio toda essa parte tecnológica de aproveitamento dos resíduos, se puder chamar de resíduo, né? Então veio aí a cogeração, que é uma coisa que ajudou muitas usinas, que ajudou o setor, a gente coloca hoje na rede muita coisa. Queima o bagaço, gera energia. Aí descobrimos que do bagaço você consegue extrair outra vez etanol, que chama etanol de segunda geração. Segunda geração, né? Que esse etanol é um etanol que vai ser usado para ser exportado, para fazer tal do combustível para aviação, tem que ser de segunda geração, porque o pessoal lá de fora acha que tem que ser de segunda geração para não ser problema ecológico, nós damos um jeito. Eu falo que sempre dá um jeito. A vinhaça, que era um produto que antigamente era um problema sério para o setor, né? A gente não tinha o que fazer com isso aí. Virou solução. Virou solução, né? Hoje nós temos cogeração e trabalhos com vinhaças maravilhosos. Vinhaça aumenta a produtividade, fértil irrigação. Então eu acho que realmente que é um setor bastante completo e veio somar com a gente, que eu acho importante dizer isso aí hoje, a tal das destilarias de novo, como você comentou no começo, aí, o pessoal está perguntando. Realmente nós começamos a ter destilaria de novo, mas destilaria de milho, que é uma coisa interessante, né? Então, para vocês terem uma ideia, o Brasil produz aí 30 milhões de metros cúbicos, ou 30 bilhões de litros de etanol por ano, e esse ano já o setor de milho já vai representar 20%, 25% dessa produção. Vai produzir 7 bilhões de metros cúbicos, né, de etanol. Então é um pessoal que vem somar com a gente, eu falo sempre isso aí, a gente soma, né? A gente está fazendo esse trabalho, eu acho que o pessoal de milho está desenvolvendo um novo marco para o nosso setor, sabe? Eu acho muito elegante. E nós vamos acabar tendo usinas aí, que eu falo, nós vamos produzir etanol com cana e produzir etanol com milho. Rapaz! Né? Eu acho que é um negócio que a gente vai chegar no final aí, sei lá, eu como, ainda não entendi bem, como é que a gente faz a manutenção, mas eu acho que nós vamos ter que fazer moer 12 meses do ano, não sei como é que vai ser, vai ter que ser assim, né? Graças a Deus, né? Ainda bem que é assim, né? Ô, Ger, tem uma de segunda geração agora da Raízen aqui em Valparaíso, não? A Raízen está terminando um projeto dela, pelo que a gente tem informação, né? Investimento bilionário da Raízen em várias plantas deles. E eles são referência, na verdade, todo esse etanol é exportado, ele já tem mercado através da parceria da Raízen com a Shell. E o etanol de segunda geração é um diferencial, porque você produz com a mesma quantidade de cana, você consegue quase que duplicar a sua produção. Eu lembro que há 20 anos, quando eu entrei no setor, há mais de 20 anos, eu lembro que na nossa região aqui, não se falava de etanol de milho, e o americano estava vindo aqui, os americanos estavam vindo aqui para estudar o etanol, e a gente até brincava que jamais não ia existir esse etanol de milho, que não era economicamente viável. Hoje os Estados Unidos, há alguns anos já, eles são os maiores produtores de etanol do mundo, eles produzem etanol de milho, conseguiram torná-lo economicamente viável, e o Brasil está importando isso também, né? E agora produzindo, aí, como o Hugo disse, 7 bilhões de litros dessa safra, 7 bilhões de litros vão ser através do cereal, através do milho, né? Então é interessante porque complementa e abre espaço para que as usinas possam também produzir o açúcar, que hoje está remunerando mais do que o etanol na usina. Então você abre aí uma perspectiva, porque tem um mercado global de açúcar interessante, com um crescimento vegetativo de cerca de 2% ao ano, e que pode ser suprido o maior player mundial, o maior produtor mundial de açúcar, da commodity açúcar, é o Brasil. Então o Brasil hoje, e a Índia, que era o segundo, acabou, através de uma política interna muito interessante, eles estão misturando agora etanol na gasolina da Índia, e fez com que o mercado de açúcar se tornasse realmente mais vantajoso para o Brasil. Então acho que assim, é um momento importante, interessante, e o mais importante, na pergunta anterior que você falou, Marcelo, também é interessante que as usinas estão em municípios no interior do Brasil. Então ela gera emprego, divisas, onde normalmente ocorria o êxodo rural, as pessoas iam para as grandes cidades, a usina é capaz de fixar o homem nas cidades pequenas, nas cidades onde estão localizadas as usinas, e gerando ali emprego, divisa, melhoria na qualidade de vida. Eu acho que desenvolvimento de forma geral. Desenvolvimento de forma geral. Maravilha. Hugo, se você me permitir só claro. completar,
Eu queria aqui aproveitar essa pergunta sua aí de tecnologia, porque a UDOP, a gente tem transformado a UDOP, na verdade. A UDOP hoje contém como só 75 usinas de açúcar em 11 estados brasileiros, inclusive uma da Argentina. Nós somos hoje internacionais, graças a Deus. Por que isso? Porque, na verdade, a UDOP se especializou e está se especializando só em desenvolvimento e tecnologia. Nós não falamos de política, nós não falamos de nada. Nosso negócio é trabalhar em cima de desenvolvimento e palestras e falar sobre o mercado. Então, nós temos 2 congressos anuais ótimos. Nós temos um retorno aí de 2.000 pessoas cada desses congressos. Hoje nós vamos fazer um novo congresso, aí, um fórum, que é sobre segurança, que é uma coisa importantíssima no nosso setor. Então, eu acho assim, a UDOP está colaborando demais para essa parte tecnológica. E eu acho que nós estamos indo de vento em popa por causa disso. Tenho certeza disso. Eu quero aproveitar que o Rogério Mian, na resposta dele, falou em remuneração. Está compensando, não está compensando? É uma dúvida sempre que o consumidor na ponta final, que pouco entende, na verdade, do processo, a gente só sabe do preço ali na bomba, né? Mas para o setor, como é que estão os preços hoje? A sua avaliação, está compensando, não está compensando? Compensa mais etanol, compensa mais açúcar? Não, na verdade é o seguinte, são vasos comunicadores, na verdade, né? Você na usina, você não consegue fazer só açúcar, não consegue fazer só etanol. Você tem um mix máximo e mix mínimo, que a gente fala que é 60-40, 65-35, só para vocês entenderem, você pode virar a chave da usina, fazer mais açúcar, mais etanol, dependendo do ano. Esses 2 últimos anos, o açúcar tem respondido maior. O Brasil hoje é o maior exportador de açúcar do mundo. Nós representamos 50% de todo o açúcar do mundo. Para vocês terem uma ideia da nossa capacidade, é o maior exportador de açúcar do mundo. E com isso, a Índia, que era a grande player que concorria com a gente, resolveu também, nos ouvindo, inclusive foi um trabalho feito pelo Brasil, a desenvolver etanol. Então, com isso, deu uma amenizada no mercado e nós conseguimos ter melhores preços mundiais, né? E o etanol, gente, é um negócio assim, não é que melhora ou pior. Hoje o etanol remunera menos que o açúcar, mas já teve época que remunerou mais. O importante é que você faz os 2 produtos. A gente tem um compromisso muito grande perante o mercado brasileiro. A gente está desenvolvendo muitas campanhas para o uso do etanol. É uma energia limpa, é uma energia nossa. É uma coisa que a gente tem que aprender a usar, não pelo preço. Eu sempre defendo essa bandeira, esse negócio de ficar na bomba, falar, 60%. O jornalista normalmente fala assim na televisão, faz a conta, tudo bem. Você pode fazer a conta, mas pensa na poluição, numa coisa que é nossa, não é petróleo, né? Sim. Então, você pensar para esse lado mais institucional, mais de poluição, mais de futuro, eu acho que a gente tem que usar etanol sempre mesmo, dependendo de preço. Os Estados Unidos... Sem falar da potência que com o etanol o carro ganha mais. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos o etanol custa mais caro que a gasolina. Não é mais barato. Nos Estados Unidos o etanol é mais caro que a gasolina. E o pessoal usa, né? Porque tem essa consciência do ar limpo, né? Essa coisa toda. Então eu acho que o futuro é hidrogênio, o futuro é etanol através de hidrogênio. Eu acho que o petróleo tende a sucumbir, né, com o tempo, tanto que as grandes petrolíferas estão vindo para o Brasil e comprando usinas de açúcar. Está aí a Cofco, tem um monte de gente fora aí comprando usinas, porque sabe que o mercado futuro é etanol, seja para fazer combustível de aviação, seja para fazer de navio, ou seja fazer para carro, para fazer hidrogênio. Então eu acho que o futuro realmente é etanol, né? Então a gente está apostando muito nisso, estamos há 40 anos apanhando, perdemos 20 anos na conversa, voltamos a fazer agora o flex, né, que não existia. Isso. E esse flex aí realmente tende a ficar, né? Então eu acho que isso é importante entender. Anos são melhores ao álcool, anos são melhores ao açúcar, mas o importante é que ele está produzindo os 2. É isso. Hugo, eu ia perguntar sobre a UDOP, mas você até já falou no começo. Quero agradecer muitíssimo a presença dos 2, você e Rogério Mian, que trouxeram informações. Rogério, caso tenha alguma informação que tenha faltado, aproveite o tempinho final aí da nossa entrevista, então, para se despedir e falar um pouquinho mais da UDOP. Agradecer só a oportunidade, a parceria de sempre. A UDOP hoje, como o Diego disse, está realizando um evento inédito hoje aqui em Araçatuba, lá no campus da Unip, uma parceira importante nossa, que é o Fórum UDOP Safra Segura. Evento que vai marcar o início dessa safra, uma safra segura, nos aspectos de combate a incêndio, nos aspectos
relacionados à sustentabilidade, ESG. Então hoje a gente vai estar reunindo aí cerca de 250, 300 pessoas em Araçatuba, fora nós estamos oferecendo esse evento híbrido para as nossas associadas, como o Hugo disse, em 11 estados do Brasil e na Argentina também, para que possam participar dentro desse processo de disseminação de conhecimento. A Aldop é uma grande parceira no desenvolvimento de tecnologia. Então hoje estamos realizando esse evento. 2 e 3 de julho, o 17º Congresso Nacional da Bioenergia. Esse bomba. E 5 e 6 de novembro, o 7º Seminário DOP de Inovações, eventos já tradicionais dentro da cadeia bioenergética. E a UDOP se orgulha de ser a entidade líder em capacitação e qualificação profissional, já há mais de, esse ano completando 40 anos de fundação. Jonathan Alves, você viu que nós descobrimos hoje aqui alguém que pode nos substituir naqueles momentos que a gente faltar aqui, né? Precisarmos tirar uma folguinha. Você vê que o cara fala bem, tem didática, se comunica, não é? Já fica meu convite desde já, brincadeiras à parte, depois a gente conversa sobre isso, Rogério Miá. Hugo, quero também agradecer a sua participação, sucesso sempre lá na Terioso, lá em Guaraci, na UDOP, e conte sempre com os microfones do Jornal da Manhã quando tiver dados relevantes para a gente compartilhar com a audiência. Eu que agradeço o convite de vocês. Também, da mesma maneira, coloco a UDOP aqui como uma entidade araçatubense, né, voltada para o setor como um todo. E ficamos também à disposição quando vocês precisarem de informação, quiserem parceria, nós estaremos à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado. É isso. Bom dia, tudo de bom para vocês lá no evento. Agora são 8h52.